Não volte para onde Deus te tirou. Eu vou repetir, porque isso é muito, muito importante. Não volte para onde Deus te tirou. Você entende isso? Tem pessoas que tiveram um problema num lugar e elas voltam exatamente para aquele lugar que elas tiveram problema. Deus falou com você? O Senhor te deu essa direção? Porque se o Senhor não te deu essa direção, não se meta. É melhor você não se meter. Eu quero hoje trazer uma palavra que é uma direção para alguém. Não volte para onde Deus te tirou e nem para a pessoa que Deus já afastou você dela. Tem gente que não é mais para você andar do lado dela, não é mais para você cruzar o caminho dela. Você tem que entender o que aconteceu com Abraão e com Ló. Tiveram um desentendimento. Abraão foi muito maduro de chegar para Ló e dizer: Ló, nós somos parentes. Nós somos parentes, nós não podemos continuar tendo esses conflitos. Então escolhe, se você for para cá, eu vou para lá, se você for para lá, eu vou para cá. E foi assim que aconteceu. Nós precisamos ter uma determinação muito forte dentro de nós para não retornar para coisas que literalmente Deus tirou. Deus tirou, Deus removeu. Pontes que já foram destruídas, Deus já tocou fogo nessas pontes. Deus não quer mais que você volte para aquele lugar, volte para aquele caminho ou volte para aquela conexão. Entenda isso. Deus é Deus de coisas novas. Uma coisa que eu ensino é que não tem como você abraçar o futuro carregando o passado. O passado, ele é pesado. Memórias do passado eu tenho que ter. Agora, querer reviver o passado, querer voltar ao passado, com certeza Deus não está nisso. A Bíblia diz em Isaías 43, preste atenção porque hoje, até o final aqui dessa mensagem, Deus vai falar muito contigo. Eu sei que você entrou aqui nessa palavra para Deus te dar uma direção. Você entrou aqui nessa palavra para Deus também te dar um livramento. Exatamente, você entrou aqui nessa palavra para Deus te dar um grande livramento. Então ouça a voz de Deus. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça, presta atenção. E você que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. Manda para amigos, manda para parentes, manda para grupos que você está. Tenho certeza que essa palavra aqui vai ajudar muita gente. Vai ajudar, inclusive, gente que está confusa. Gente que está com dúvida. O ex-namorado que apareceu. Certo? A pessoa que você se relacionou no passado, que não deu certo lá atrás e agora está tentando se aproximar de novo. Ou você voltar para a antiga igreja que você estava, Deus já te tirou de lá, encerrou o tempo de você lá naquele lugar. Não porque aquele lugar seja ruim, mas encerrou o tempo para você naquele lugar. Então nós temos que entender o que Deus está querendo dizer com essa palavra hoje. Isaías 43, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. A Bíblia diz aqui, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis. A Bíblia diz para você nem considerar. Não é nem para ficar pensando, e se eu voltar? Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Por quê? Deus só tem o melhor para ti para frente. E retroceder é perda. Retroceder é você voltar para uma coisa que não existe mais. Aí você diz assim, como não existe? Existe sim, não existe mais. As pessoas mudaram, o lugar que você esteve mudou, tudo mudou. E você não vai mais se acertar como você se acertava antes, porque você também mudou.
Está entendendo? Olha o que aconteceu em Êxodo capítulo 16, verso 3. Olha o que a Bíblia diz. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois nos trouxestes a este deserto para matares de fome toda essa multidão. O povo de Israel estava querendo voltar ao Egito quando enfrentou dificuldades no deserto. Só que eles tinham se esquecido que no Egito eles eram escravos. Eles tinham se esquecido disso. Eles só lembravam das comidas, das panelas cheias de carne, mas se esqueceram de todo o cativeiro. Se esqueceram de todo o mal que passaram lá. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus está te levando para uma terra nova, para um tempo novo, você não pode nem considerar voltar atrás. Bem como o texto que nós lemos. Nem tudo que era confortável era a vontade de Deus para a tua vida. Então, naquele tempo, as coisas eram boas, confortáveis para você. Você, sabe, se achava naquele lugar. Mas Deus te tirou de lá. E você está caminhando agora rumo a um futuro, rumo a algo que Deus tem para a sua vida. Então não pense em voltar para o antigo amor. Não pense em voltar para a antiga cidade. Quando eu morava no interior, eu sempre via as pessoas fazendo isso. As pessoas ficavam 20 anos longe da cidade, 10 anos, 15 anos. Elas iam morar em outros lugares. E depois, sabe, quando chegava perto da aposentadoria delas, elas retornavam à cidade. E sabe o que eu via na maioria dos casos, quando as pessoas voltavam de cidade grande, ou elas voltavam do lugar onde elas prosperaram, venderam tudo que tinham lá e retornaram para a cidade do interior? Eu via que a maioria não conseguia se adaptar. A maioria não conseguia se adaptar, a maioria retornava, muitas vezes até para o lugar que saiu, porque pensou que a cidade era a mesma cidade da sua infância, que eram as mesmas pessoas da sua família, e tudo mudou. Eu vou dizer uma coisa para você, você nunca pode retornar para um lugar por causa da família, ou retornar para um lugar por causa dos amigos, porque tudo muda. Tudo muda. Hoje, talvez para você seja saudosismo, hoje para você talvez seja assim lembrança, seja memória, e você pensa, não, mas é um lugar mais barato de se viver, é um lugar melhor, e às vezes não é o que Deus tem para a tua vida. Com quem que Deus está falando aí? E vem aquele namorado que você teve, que antes, sabe, não tratava você bem, e agora ele voltou, e você pensa, será que ele mudou de fato? E Deus está dizendo para você que o que passou, passou. Você tem que agora viver algo novo na tua vida. Você já conhece esse caminho, você já andou por esse caminho, você sabe como é que é esse caminho. Então, nunca volte para um lugar que Deus te tirou. Você orou para Deus te tirar desse lugar. Você orou para Deus te livrar dessa pessoa. Você orou para Deus te livrar daquele emprego. Você orou para ter algo novo na tua vida, para viver uma coisa nova. E agora você vai voltar exatamente para o lugar que você orou para sair. Você orou para sair disso. Você orou pedindo algo novo para Deus. Você orou pedindo para Deus uma novidade, uma nova estação, um novo tempo. E agora você quer voltar para aquilo que você orou para sair. Não está se fechando. Não está certo isso. Isso não está alinhado ao propósito e à vontade de Deus para a tua vida. Você entende o que Deus está querendo falar contigo? Entenda, o passado pode até parecer melhor, mas nos esquecemos o porquê que saímos de lá. E é isso que você tem que se lembrar. O porquê que você terminou essa relação. Você tem que se lembrar o porquê que você saiu de lá. Por que você saiu de lá? Você não saiu de lá buscando uma coisa melhor? E agora você quer retroceder para uma coisa que não foi boa para você e agora você acha que vai ser boa? Entenda, a Bíblia diz, e eu amo essa palavra, inclusive eu tenho falado, que essa palavra tem falado muito comigo. Lucas 17:32, a Bíblia diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a Bíblia deixou isso registrado para nós? Lembrai da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló olhou para trás. Ela tinha que ter seguido a família dela.
mas ela não conseguiu abandonar o passado. Ela não conseguiu abandonar a vida que ela teve em Sodoma e Gomorra. Ela virou uma coluna, sabe por quê? Porque quem lembra do passado, quem quer olhar para trás, estagna. Não tem como você viver coisas novas, não tem como você abraçar o que Deus tem para a sua vida se você continuar olhando para o passado. Talvez você diga assim, não, eu quero juntar um dinheiro para poder voltar para a minha cidade. Não faça isso. Deus já te tirou de lá. Deus já te tirou de lá. Para você viver uma coisa nova, para você viver um novo tempo, para você viver o extraordinário que Deus tem para a tua vida. Então pare de pensar dessa maneira. A maneira que você está pensando está equivocada. Você tem que pensar em olhar para frente, em viver o novo de Deus para a tua vida. Essa é a palavra que eu deixo para você, é uma palavra profética.